Olá, reiniciando aqui, dia 1º de maio, direto do Maranhão, nós vamos ter hoje uma live com a querida jornalista, palestrante, e eu estou aguardando vocês. Vamos entrando aí, um maio, mês maravilhoso, mês das mães, mês dos namorados, mês do trabalhador. Estou recebendo aqui, Kátia, olá, tudo bom? Manda solicitação para mim, tá faltando a solicitação. Isso, solicitação, não, solicitação Kátia Cube, ok. Vamos lá, Kátia. Se agora a gente consegue. Olá, Kátia está entrando, eu estou aguardando. Ah, agora sim, linda como sempre. Olá, gente, fazer mais uma vez aqui uma saudação. Hoje é 1º de maio e a gente costuma falar o Dia do Trabalhador. Como eu e a Kátia trabalhamos muito e o nosso nome é trabalho e sobrenome hora extra, então a gente resolveu fazer essa live bem no dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalho. Seja muito bem-vinda, essa querida amiga, jornalista, palestrante, comunicadora, palestrante, enfim. Hoje um bate-papo muito tranquilo, nós vamos aprender com quem sabe. Kátia, seja muito bem-vinda, nós estamos recebendo aqui gente de todo canto do Brasil que já assinou aqui para gente de São Paulo, de Brasília, aqui do Maranhão, e a gente vai bater esse papo tranquilo, hoje no dia 1º de maio, falar com a especialista, eu vou falar um pouquinho do seu currículo, né? Uma mulher que tem 27 anos de experiência na área jornalística, sabe como fazer, tirar, né, as pessoas que se envolvem, às vezes, numa crise de imagem, ela vai falar um pouquinho, falar do combate às fake news, que estão acontecendo muito nos dias de hoje, e é com muito prazer que hoje a gente vai falar sobre reputação de imagem, comunicação e combate às fake news. Mas falando sobre isso, eu queria dizer, Kátia, que é um prazer imenso, no Dia do Trabalho, a gente poder falar um pouco das coisas de mulher e de tudo que você faz e já fez ao longo da sua trajetória de 27 anos no jornalismo. Para quem não sabe, Kátia Kubel, na verdade, jornalista, mas já passou pela Folha, pela Caras, editoria política, diversas revistas no mundo feminino, no mundo da política, mas agora nós vamos começar ouvindo uma saudação dela nesse dia de hoje. Uma boa noite, Kátia, seja bem-vinda à nossa live. Olá, Aninha, alegria enorme estar aqui com você, amiga de tantos anos, nos acompanhamos profissionalmente e também na vida afetiva. Um prazer estar aqui batendo um papo bacana sobre esses temas tão importantes para todos nós, que é como preservar a reputação quando as redes sociais deixam de ser uma opção e viram a única alternativa, a falta de opção para a nossa comunicação. Além de dar boa noite aqui a todo mundo, como brinca na Karen, nosso nome é trabalho, sobrenome hora extra. Eu quero mandar um beijo aqui para minha amiga Cláudia Luz, lá de Cuiabá, minha terra, minha colega do sistema CNA-SENAC, entrou. Para Eliane Ulloa, minha querida amiga aqui. O Kenar, da sua família. Fiquei em dúvida se é o pai ou se é o É o Kenarzinho. Kenan Eu Neto. vi, achei a foto muito assim, gato, para ser o Kenar pai. Tá gato, tá gatíssimo esse meu sobrinho aí, meu afilhado. Os amigos da 2 em 1 acabaram de chegar, do Alexandre e da Suzana. Gente, olha, uma alegria enorme a gente falar desse assunto tão importante. Hoje, há pouco, me ligou um amigo, que é uma pessoa pública, e nós comentávamos que a crise, o Covid, vai passar. E o que vai ficar na memória das pessoas é a imagem e o posicionamento que cada um de nós adotar nesses tempos. Então, assim, o primeiro a salientar é que reputação não é o que você quer parecer, é o que as pessoas pensam a seu respeito. Isso é reputação. A gente cabe ter cuidado e usar elementos que construam essa imagem de uma maneira positiva. Mas, gente, reputação é o que uma outra pessoa pensa de você. Então, tenha cuidado com a sua atuação, especialmente quando a gente, nas redes sociais, não tem sincronia com o nosso público. Quando nós estamos fazendo uma palestra, Ana, no auditório, a gente sente a empatia das pessoas, a gente vê se está
se está agradando, se não está. A gente tem recursos corporais, a nossa imagem ali para jogar, para correr atrás. Aqui nas lives e nas redes sociais, não. Depois que a gente sobe um conteúdo, esse conteúdo não se recupera mais. Eu quero agradecer aqui também a presença da Eliane Ribeiro, uma brasileira que virou liderança no seu setor lá na Europa, acabou de chegar aqui de Lisboa, a professora Márcia, coordenadora do Sigma, diretora do Instituto Na Mente, que acabou de passar aqui, e assim, você está nos propiciando a todos um encontro delicioso nessa noite de feriado, onde todos os dias estão tão iguais, e que Dia do Trabalhador é mais um dia para a gente lembrar que para enfrentar a pandemia, trabalho, disposição, serenidade e foco para o momento que vai seguir depois. Bom, Kátia, se você me permite, mais uma vez, eu gostaria, para quem está entrando agora, inclusive seus convidados, os nossos convidados, as pessoas que estão participando, eu queria mandar um abraço para a consuleza da Turquia, que acabou de entrar também, Mireta, um grande beijo, uma mulher maravilhosa, solidária, que tem um trabalho incrível, e eu tenho a honra de tê-la também como madrinha de honra do nosso Instituto. Aliás, Kátia, se me permite, para quem não me conhece, a Kátia conhece, a gente está falando de uma amizade de longa data, de mais de 20 anos, uma amiga querida. Vamos pular esse detalhe. Estava muito tempo, amigas e irmãs, ponto, não precisa falar de irmãs de longa data e que, como ela disse bem, nós nos acompanhamos mutuamente com respeito ao profissional nas carreiras que nós escolhemos. Então, eu gostaria de, mais uma vez, apresentando para os seus amigos, eu que tive a oportunidade em Brasília, como diretora da Embratur, criar o Disque Denúncia do chamado Turismo Sexual Infantil, o Disque 100 hoje, que era o 0800 990 500, que era um trabalho que, aliás, até hoje é colocado pela OMT, Organização Mundial do Turismo, como um ícone, né, de combate à prostituição infantil. E isso que a gente está falando, dessa amizade de trajetória de 20 anos, é que a gente está falando aqui hoje, para quem está entrando agora, 25. E aí não, pula esse dado. Vamos falar de fato, esquecer a timeline aqui da vida. Para poder justamente apresentar para quem está entrando agora, Kátia Kubel, jornalista, palestrante, é uma mulher empreendedora, empresária, consultora e que trabalha nas diversas esferas, tanto com a questão de reposição de imagem, palestrando e também dentro do setor público, privado e no terceiro setor. Então, hoje, como o nosso foco é na reputação de imagem, comunicação e o combate às fake news, eu queria só que as pessoas também conhecessem um pouco da sua trajetória, para quem não sabe, está entrando agora. Kátia foi da Caras, da Folha, e hoje ela tem a própria empresa, Engenho Comunicação, que tem um dos, aliás, eu acho que o único, como ela mesma fala, o único prêmio onde o jornalista, o dia que ele vira notícia, é nesse dia, que é o Engenho, o Prêmio Engenho de Comunicação. Então, Kátia, se a gente puder falar um pouquinho da sua trajetória como jornalista, e depois a gente vai para a questão da reposição de imagem, depois para fake news, e também encerrando com glamour a sua trajetória internacional, os seus cursos, o que você tem feito, e o seu super mega concurso ali, prêmios da Engenho Comunicação para os jornalistas de todo o país. Fala um pouquinho da sua trajetória para quem chegou agora. Aninha, antes eu quero falar da sua. Aqui temos mulheres brilhantes que estão nos ouvindo, a Fernanda Fernandes, de Salvador, a Sandra Rosário, minha querida amiga aqui de Brasília, também chegou, a Kátia Redig, minha tocaia xará, e eu acho que o que nos une a todas, especialmente as mulheres que hoje nos encontramos aqui, é que somos mulheres que, dentro do que a vida nos proporciona, nós buscamos fazer o nosso melhor e conseguimos, com trabalho, assumir um destaque de liderança. Quando eu conheci a Ana Karen era uma das poucas mulheres líderes num cenário de administração pública federal. Ela conseguiu sempre conciliar onde foi essa questão de preservar o lado feminino. Eu sempre ia lá filar os biscoitos importados que ela tinha com chás de altíssima qualidade e o lado de dar resultado, de fazer entregas
para o cliente dela, seja o cliente contribuinte, que somos todos nós, seja o cliente dos projetos em que ela se envolve, e agora à frente do Instituto Mulheres Solidárias. Fazendo essa referência, eu quero linkar isso com uma abordagem sobre o nosso tema de hoje, que é a questão da reputação. O que acontece? Quando eu encontro a Ana Karen há anos e vejo uma menina que já tinha um histórico, uma trajetória, uma biografia de entregas no serviço público, já tinha sido secretária de turismo, era diretora de turismo da Embratur, envolvida, eu estou falando de quando isso não era bandeira, tá, gente? Isso não era causa como é agora, isso era um assunto super novo. Inventou, criou e defendeu a questão do combate ao turismo sexual no Brasil. Isso era uma epidemia aqui, tinham vários países que se prestavam a ter esse rótulo de ser um destino para homens virem atuar no turismo sexual, e ela criou um projeto que virou referência internacional, até hoje é referência da OMT. Esse Disque Denúncia de Mulheres, que a gente tem o 180, foi lá atrás, Ana Karen, que deixa esse legado. Ana Karen, aí vamos falar de reputação, ela tinha o trabalho, tinha essa coisa de sempre estar muito arrumada, sempre causar uma primeira impressão muito especial, e a delicadeza e o respeito na maneira de acolher todas as pessoas, partidários ou não. Esses 3 itens, que é competência, currículo e comportamento, são itens essenciais na nossa receita de reputação. Por quê? Porque currículo é bacana, é um mérito de cada um construir o seu. A gentileza é obrigação. Né? Obrigação, não se trata bem só quem está no nosso patamar hierárquico ou acima, se trata bem todas as pessoas. A gente não lida com cargos, a gente lida com pessoas, mas principalmente para a reputação é o comportamento que conta. É o seu comportamento, 80% da sua receita de reputação. Como você vai tratar as pessoas? Você usa na sua reputação o ingrediente respeito? Como você vai se relacionar com essas pessoas? Você desenvolve a confiança. Olha, eu quero dizer que a Alexander de la Guardia, meu familiar, acabou de entrar aqui, e a gente aqui gosta de família, né, Aninha? Você está na casa da A minha mãe também entrou aí, Edith Andrade. Gente, que saudade. Milhões de beijos para a senhora. Aparece aí no fundo da Ana, para a gente ver a uma gata cheia de disposição da cor em nós duas, dona Edith. É verdade. Então, a questão, Ana Karen, do respeito a todos, da confiança que você gera com o seu semelhante, a credibilidade, que quer dizer, eu cumpro meus compromissos, como é que eu atuo nisso aí? Eu faço promessas, eu assumo compromissos e os cumpro. A reputação, ele tem vários ingredientes, e eu ainda agrego nessa receita a empatia. Porque se você não é empático com as pessoas, esses méritos serão reconhecidos, mas não vão te encantar diante do outro. Lembrando, reputação não é o que eu quero parecer, é que o outro pensa de mim. Então, assim, vamos ter cuidado. Eu queria entrar um pouquinho, Ana, na questão das redes sociais. Nós estamos aqui no Instagram, que é uma rede social bastante difundida, e, embora muito útil, eu queria já começar desfazendo um mito, desfazendo uma lenda que se criou no Brasil. Em algum momento, as pessoas começaram a dizer que agora o Twitter acabou. E o que manda é Instagram. Os números não respaldam essa crença. O Facebook, perdão que eu já queria falar do Twitter, que é o que mais está dominando as emoções da gente no momento. Mas voltando e refazendo. O Facebook foi comparado com o Instagram, com as pessoas dizendo, Facebook acabou, agora a onda é Instagram. Isso não procede. O Facebook é a primeira rede mundial em número de adesões e em número de seguidores. Tem mais de 2 bilhões de pessoas linkadas no Facebook. Quando surge o Instagram trouxe recursos, stories, os vídeos, recursos de edição,
que fizeram concorrência com o Facebook. O que o dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, fez? Comprou o Instagram, migrou para o Facebook algumas ferramentas que o Instagram disponibiliza, inclusive lives, hoje você faz live também pelo Facebook, e fez do Facebook como se fosse a nave-mãe, e o Instagram um dos seus satélites. Tanto que muitos dos nossos logins Instagram se dão pelo Facebook, inclusive o meu. Então, assim, gente, se você quer fazer uma comunicação eficaz de conteúdo, não é Instagram a sua rede prioritária, a sua rede nativa. Cada rede social, ela tem uma característica. Ela tem uma característica. E aí, para homenagear a minha amiga Kátia Redig, que é da indústria hoteleira, que é uma grande gestora do turismo, é como se fosse vocações de destinos turísticos. Quem quer turismo histórico vai para cidades mineiras. Quem quer turismo de praia vai para Porto de Galinhas. Quem quer uma viagem para conhecer meio ambiente vai para a Amazônia. E assim são as redes sociais. Então vamos começar pelo Twitter, que é uma rede que nos mobiliza muito dentro do cenário político nacional atual. O Twitter é uma plataforma para se gerar opinião e gerar debates. Popularmente falando, eu tenho uma filha de 11 anos que está aqui perto nos ouvindo, né? Julinha, linda da mamãe, está aqui fazendo... Twitter em todo mundo, tá, gente? Não é só no Brasil, não. A vocação do Twitter faz com que o Twitter se converta numa definição de Julinha em espaço de tretas. Se você vai para o Twitter ativo, gerando conteúdo, saiba que as pessoas vão opinar sobre o que você está falando. Perfeito. E você está ali também para opinar. Hoje, para quem lida com informação, que é o meu caso, que é também o seu, que informação respalda inteligência para o nosso trabalho, o Twitter é uma fonte de informações, porque autoridades públicas se manifestam, órgãos públicos veiculam informações ali, mas essas informações não são exclusivas do Twitter. Você encontra em outras plataformas. E você vai ali ver o que as pessoas estão pensando de diferentes assuntos. Mas saiba, para entrar no Twitter, esteja disposto a ser criticado e aí a abrir sua guarda para uma das coisas que mais destrói a reputação. É briga em rede social. Eu vou deixar para falar isso por último, depois que eu descrever a vocação de cada rede social. Twitter, espaço de debates, troca de opiniões. Popularmente falando, tretas, tá? Sim. LinkedIn. Eu adoro o LinkedIn. LinkedIn é um espaço institucional para você se projetar como profissional e como acadêmico. Não tem selfie no LinkedIn, não tem foto de comida, não tem foto de restaurante, não tem nada disso. É mais empresarial, você diria, né? Focada no empresário. De trabalho. Se o Twitter é uma mesa de debates, o LinkedIn é um almoço profissional, é um almoço de trabalho em que você vai identificar oportunidades com quem está sentado ali com você. O conteúdo que trafega no LinkedIn é um conteúdo excepcional, gente. Tem muita informação sobre capacitação, a informação é um nível mais sofisticado, as análises de especialistas, a frequência é de altíssimo padrão, tanto no Brasil quanto no mundo. Todo mundo que tem caneta na mão, na iniciativa privada ou no setor público, tem perfil e tem atividade no Então, você LinkedIn. aconselha que todos tenham, tanto no setor público quanto no privado, tem que ter LinkedIn. Se o seu objetivo não é se divertir, se o seu objetivo é incrementar no resultado, né? a sua reputação nas redes sociais, o perfil de um profissional tem que estar no LinkedIn. Tá? O seu destino é LinkedIn. Eu brinco que eu gostaria de viver no LinkedIn e passar férias no Facebook. Isso seria assim, o cenário ideal. Só retomando um pouquinho, queria aproveitar para mandar um abraço para o Kenan Neto, para a Fernanda Andrade, minha irmã que chegou agora. Oi, Fernanda, acabei de ver você aqui. Isso, a Fernanda, o Kenan Neto, a Isileide, o Wando Araújo, que é dono da Najac, inclusive, que faz o nosso site do Mulheres Solidárias. Estão todos aí nos acompanhando no mundo inteiro, no Brasil e fora.
Bom, de toda forma, estamos aqui para quem entrou agora, com Kátia Kubel, jornalista, consultora, empreendedora. Não só organiza eventos, ela faz de tudo um pouco e tudo que ela faz bem feito, com credibilidade. Ela está falando para nós, hoje no dia 1º de maio, que é o nosso dia do trabalho. A gente escolheu, inclusive, esse dia porque a gente brinca para quem entrou agora. Nosso nome é trabalho e o nosso sobrenome é Oraense. Então, no dia do trabalho, a gente resolveu fazer justamente o que a gente mais gosta, que é trabalhar e, claro, ficar com a família. Ela está com a família dela, com o Júlio, com a Julinha, que eu tenho o privilégio de conviver com ela, não só como profissional. É nossa madrinha de casamento. Olha que eu sou pé quente, aí eu fui madrinha de casamento. Esse casamento que foi maravilhoso, que foi inesquecível e que gerou um fruto maravilhoso, que é a nossa princesa Julinha. Que daqui a pouquinho, no final, ela tem que dar um beijo aí, mandar um beijo aqui para ti. Que ela está, assim, dando aula também, né? Filha de peixe, peixinho já aprendendo. E, aliás, Kátia, a gente está falando de reposição de imagem, da comunicação, do combate às fake news e reposicionamento de imagem, que eu acho mais complicado, que você também tem essa expertise. Falar um pouquinho, quando uma empresa, uma pessoa, o governo está em crise, como gerenciar essa crise, que, aliás, no governo atual parece que todos os dias, parece que é meio inadministrável, porque todos os dias tem uma crise provocada. O que você diz nesse sentido? Como gerenciar a gente não chega nessa parte. Eu queria só concluir a apresentação da vocação de cada rede social. A Kátia Redig, executiva da área de hotelaria, tira a dúvida aqui se LinkedIn é business. Sim, LinkedIn, mais que business, é network e geração de leads para os nossos negócios. Facebook é como se fosse um almoço de família num domingo. Você tem pessoas a partir de 12 anos até sêniores. E o Instagram é uma balada, é uma happy hour entre amigos. Qual é a principal diferença difundida no mundo inteiro entre Instagram e Facebook? As pessoas vão para o Instagram para aspirar e se inspirar. Quem tem perfil para estar no Instagram? Mercado de luxo, hotelaria, restaurante, joalheria e todo mundo que tem imagens para encantar os olhos. A preponderância do conteúdo de Instagram é imagem. Quem vai para o Facebook? As pessoas vão para o Facebook para saber da vida das outras, para adquirir informações sobre pessoas e temas referentes a essas pessoas. Então, assim, eu, por exemplo, que o meu assunto do dia a dia não rende imagens, eu não produzo joias, eu não tenho maquiagem, eu não sou produtora de selfies, nem até hoje nunca aprendi a fazer uma selfie. Eu brinco, eu sou Tiranossauro Rex, o braço não estica para fazer a selfie. Então, assim, a minha ativação em rede social é Facebook e LinkedIn. Se você tem uma empresa cujo diagnóstico profissional indica que você tem que estar em múltiplas plataformas, se você tem recurso para terceirizar esse trabalho para um profissional, para uma empresa, e a Engenho faz isso, tá, gente? Quem quiser, estamos aí com altos índices de sucesso e êxito. Você, então, terceiriza, porque os conteúdos, você pode passar a mesma mensagem, mas de conteúdo diferente. E o YouTube, que é uma plataforma fantástica, no Brasil, o Facebook é o segundo lugar e o YouTube é o primeiro lugar na preferência dos brasileiros, ele funciona como um coringa, mas tem uma função maravilhosa, que é armazenar os seus conteúdos de vídeo ali. E lembrando o provérbio milenar chinês de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, você ter uma referência para dar no seu YouTube de alguém que vai lá, dá um Google, vai no vídeo, acha o seu canal e assiste a sua mensagem, você contribui com muito mais ênfase no que a gente está tratando aqui, que é a reputação. Pela imagem, pelo vídeo, se vê a aparência, se vê a forma, se vê o conteúdo, se vê o que a pessoa propõe sobre o assunto que ela trata. Isso é importantíssimo. Vamos agora falar sobre crise. Gente, crise no meio online e no meio offline é gerada pelo mesmo problema. Crise vem de comportamentos que não são admirados por quem os assiste.
A diferença que vem com a rede social é a rapidez e a capilaridade que isso dá a uma gafe que um de nós comete. Então, assim, antigamente as pessoas se reuniam em volta do fogo para contar as suas histórias, os stories. Eu brinco que Sherazade, aquela do conto de fada, é a precursora e a papisa do storytelling. Ela não só foi envolvendo o sultão com histórias incríveis, como ela preservou a própria vida decorrente disso. Então, assim, storytelling é uma técnica de se contar histórias em qualquer ambiente. Para as crianças, quando são pequenas e nós contamos historinhas. Disney é uma grande produtora de storytelling e essa técnica, que é uma técnica, que é uma narrativa que envolve pessoas, mobilizando-as pela emoção, é usada até hoje em conteúdo digital também. Só que ganhou o nome de quando eu era menina, era historinha do Pedro Malazarte, da Branca de Neve. Hoje é storytelling. Beijo, Solange. Beijo, Petros Mendonça, meu amigo, meu parceiro lá de Recife. Realmente, Ana, olha, por aqui, pela nossa audiência, a gente tem um exemplo da força da rede social. Sim. Então, assim, temos gente aqui da Europa, temos gente de outros países, temos gente do Brasil inteiro. Petros acabou de acenar. Hello, Petros. Então, gente, use essa capilaridade a seu favor. Use essa capilaridade para mostrar a sua competência, o seu potencial, não para expor a sua fragilidade. Eu tenho assistido em todas as redes sociais muitas pessoas tomando partido de temas. Então, assim, esse clima de fla-flu, ele, se for acirrado, não dá certo nem dentro de um estádio, porque dá briga entre as torcidas, entra a polícia, vai gente preso, vira escândalo, vem um juiz, impede a presença dos torcedores no estádio. Em qualquer ambiente é ruim. Se você migrar para a política também. Gente, ninguém precisa saber o seu gosto. Por isso, o voto é secreto. Petros Mendonça, ele tem a imobiliária mais antiga lá de Recife. Ele não tem na porta dele escrito se ele só aceita a camisa verde ou a camisa azul ou a camisa amarela para entrar na imobiliária dele. Então, nós não conhecemos os nossos clientes e faz parte do pilar inicial da reputação o respeito. Respeito pela diversidade de opinião, respeito pelas diferenças, um respeito pelo seu semelhante e pelo pensamento dele. Erro crasso primário em rede social, polêmica. Seja por que seja. Então, assim, se você não quer ser alvo por polêmica, você menta, pegue uma régua da reputação. Qual é o desdobramento que essa minha manifestação, esse meu conteúdo vai gerar na minha plataforma? E jogou no ambiente digital, nunca mais pega. É um exemplo grosseiro, feio, mas ele é assertivo. Conteúdo em plataforma digital, olha a feiura, é que nem xixi na piscina. Você solta, não sabe para onde vai e nunca mais recupera. Então, assim, não façam xixi na piscina, ok? Não façam coisas feias na rede social, porque o momento passa, a crise muda de endereço, a discussão muda de foco, mas a etiqueta de que faz papelão fica na pessoa. Eu costumo assim, dizer que a gente tem que ter muito cuidado para não ser autor de uma música de sucesso, não ser o autor desconhecido de uma música de sucesso reconhecida por falta de qualidade artística. E qualquer hora eu vou ser repreendida por esse exemplo, que eu gosto muito de citar, o exemplo da música Caneta Azul. Aliás, eu estou com uma caneta azul aqui, só para dar um breakzinho brincando quanto a isso. Kátia, até para dar uma... Para quem está chegando agora, muita gente entrou. Mais uma vez, agradecer o Wanda, a Maria Eduarda, o Euler Filho, todos eles acompanhando. Então, realmente, audiência em todo canto. Consuleza da Turquia, São Paulo, Cruzeiro, terra que eu nasci, foram os primeiros a entrar hoje, inclusive, minha mãe, a sua família. Muito importante essa live de hoje. Estou tendo o privilégio, o prazer, no Dia do Trabalho, aliás, iniciando o Dia do Trabalho, como a gente gosta, trabalhando, que, aliás, mês de maio, que é aniversário do meu irmão Lemos, Dia das Mães, mês do amor, do casamento, falando de uma coisa tão importante que é a reputação, imagem, a questão do combate às fake news, que a gente vai lidar também. E a Kátia, para quem entrou agora e não sabe,
grande jornalista, empreendedora, dona do seu escritório agora de Engenho Comunicação, que está fazendo a diferença porque ela faz um trabalho de competência, de comunicar, de treinar, de capacitar. E para quem não sabe, a Kátia é idealizadora também, daqui a pouquinho ela vai falar do Prêmio Engenho de Comunicação, onde ela mesma diz que é o dia que o jornalista tem de ser notícia, né? Porque geralmente ele que faz as notícias, mas ele não é notícia. Então ela está falando aqui, um resumo para quem entrou, de toda essa importância de hoje em dia, dos meios de comunicação, do Facebook, da importância do Facebook, do LinkedIn, do Instagram. E para mim, Kátia, foi uma surpresa, porque eu tenho usado muito o Instagram e aquilo que você falou. A gente sabe quais são os segmentos que a gente quer atender. Bom, quero falar com o segmento de turismo, quero falar com o segmento político. E eu tinha uma ideia, porque eu ouvi algumas pessoas falando, que o Facebook, com a entrada do Instagram, ele ia perder um pouco a sua força. E o que você está nos mostrando realmente não é isso, pelo contrário. E eu tinha até usado atualmente, quando fui prefeita por 2 mandatos, eu usei muito o Facebook. Agora eu estava usando mais o Instagram, que eu acho que as pessoas que me seguem, que são pessoas também que se interessam por aquilo que eu estou fazendo. Então, eu tinha essa impressão. E você mostrou aí um outro lado, porque, na verdade, você disse que assim, a pessoa que ou vende uma maquiagem, uma roupa, usa mais o Instagram. E, na verdade, eu pensei que não, porque eu tenho visto também muitos políticos, praticamente todos, utilizando da rede também, não só do Facebook, mas eu tenho visto os atuais, desde que a mídia social se tornou agora um ícone para a política e está tendo muita repercussão, eu vejo os políticos utilizando muito mais o Instagram do que o Facebook. Pelo menos aqueles que eu As acompanho. evidências, elas não comprovam essa relação. O que Sim, acontece é que o político, ele necessita de voto de todas as pessoas. sim. Quando nós temos uma empresa, aí vamos focar principalmente na iniciativa privada, a gente tem nichos de mercado. E são esses nichos de mercado que determinam que audiência você está procurando. Vou usar 2 amigos queridos que acabaram de chegar. Nós estamos aqui na nossa audiência com o Corregedor-Geral da União, Valmir Dias, e a esposa dele, a Tati. Então, assim, a ouvidoria da União, que está ali para receber as reclamações de todos os cidadãos, ela tem que estar presente em todas as plataformas, porque ela é um produto destinado a 100% da população, sendo que o foco, o consumidor desse serviço, desse produto, é o contribuinte brasileiro. Está aqui também o dermatologista Ricardo Fenelon, que é um Grande dermatologista médico. super nosso amigo, padrinho de casamento também lá, né? Ele com a esposa ao seu lado lá no nosso casamento. E, Grande, assim, grande o doutor médico. Ricardo Fenelon, ele não precisa estar no Twitter. O que Perfeito. ele vai debater no Twitter? Por que ele vai se expor no Twitter para gerar polêmica? Então, Claro. assim, quando você for escolher uma rede social, você tem que primeiro saber, assim, quem sou eu, o que eu quero contar. Essa é a primeira coisa. Depois, quem sou eu, o que eu quero contar, você precisa entender com quem você quer falar. E aí, distribuir a sua mensagem de acordo com o seu público-alvo. Essa semana eu conversei com uma querida amiga que está aqui também, vou preservar o nome, viu, amiga querida? Dizer assim, imagem para reputação. Como é que eu vou fotografar um desempenho de uma reputação? Então, eu tenho que ir onde o conteúdo principal é a narrativa. E o conteúdo principal, narrativa, informação, é Facebook e LinkedIn. No Instagram, o algoritmo, porque a gente, além do que a gente quer dizer, do que as pessoas querem ouvir, você tem uma moderação em cada rede social, que é a inteligência artificial, que a gente chama ali de algoritmo, tá certo? O algoritmo, ele quem determina o que vai ter mais, onde vai aparecer mais, onde vai aparecer menos. Por isso é necessário ter um serviço profissional,
para você entender o que o algoritmo de cada plataforma coloca para você acertar mais e chegar mais aos seus clientes. No Instagram, você não tem texto. Aparece a imagem, aparece uma coisinha assim. E a ciência que mede os resultados, os mensuradores de resultados de redes sociais, diz que o conteúdo que mais tem impulso da inteligência artificial no Instagram são conteúdos que têm entre 50 letras e 150 letras. 50 a 150 caracteres. O que você informa? Nada. A sua imagem tem que realmente ser a âncora, tem que ter o suporte disso aí, entendeu? É o que E a aí gente falou, você tem um repetiu. conteúdo que é mais informativo, dissertativo, que vai discorrer, no caso, por exemplo, do médico. Há restrições legais na normativa dos conselhos profissionais para exibição de imagens. Então, isso já nos tira do Instagram. Porque ninguém vai ficar vendo todo dia a minha fisionomia ali, com uma mensagem de 50 a 150 caracteres para ter relevância, tá? Geralmente, assim, principalmente o pessoal que é consumidor de indústria de luxo, migrou para o Instagram, ainda que não tenha desativado o Facebook. Mas no Facebook tem uma audiência expressiva, como eu disse, a primeira rede no planeta, no mundo ocidental, porque a China é a parte dessa contabilidade, e a segunda no Brasil, que só perde para o YouTube. Eu queria já engatar, Aninha, na questão das fake news. Disseminar, produzir, gerar, disseminar, difundir, multiplicar, retweetar, postar em grupo de WhatsApp fake news é uma gafe horrorosa, tá? É um comportamento inadequado que te bota como um mentiroso continuado. Kátia, só um momentinho, você está falando da gafe, mas, por exemplo, antes de mais nada, como que uma pessoa, porque às vezes você recebe realmente uma mensagem, está lá com fontes, que a pessoa é tão assim que ela faz vamos dizer, de veículos de repercussão nacional e internacional, como se a fonte fosse de um veículo de comunicação de peso, aí a pessoa, nossa, saiu em tal lugar. Por exemplo, eu vi que você, até fazendo um adendo, essa semana que passou, você fez um artigo maravilhoso para a UOL, falando exatamente isso, que você foi convidada e fez um artigo para a UOL para falar das fake news, dessa questão. Mas quando você recebe no seu WhatsApp, as pessoas já fazem tão perfeitamente, com um símbolo lá de um veículo de jornal de grande repercussão, a pessoa acaba passando porque está lá. E como combater isso? Todas as que você recebe, você teria que checar, nem todo mundo checa e vai replicando, né? Excelente pergunta, Ana. Primeira coisa, gente, fake news não é uma notícia para dar paz, sossego e serenidade para ninguém. Fake news é uma coisa que vai te mobilizar negativamente, que vai te gerar medo, apreensão, susto e perplexidade. Então, já desconfia por aí. Criou muito impacto, é muito novidade. Atenção, vamos ver se isso é fake news. Tem alguns métodos para você checar. Você vai gastar ali 30, 40 segundos, 1 minuto, mas vale a pena. Você investiria 1 minuto para não passar por mentiroso? Acho que é essa a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Leia a notícia. Chocou demais, uma coisa inusitada que você nunca ouviu dizer, vá para o Google. Copie a frase principal que te chocou, joga na pesquisa. Se ela sair em notícia, se ela for confirmada, se você vá para o segundo item. Aquela fonte está colocando a notícia da maneira como ela de fato foi. Terceira coisa, o dia que aquela notícia se deu, ele está em conformidade com a data em que alguém está transmitindo, e aí eu vou dar um exemplo. Outro dia subiu aqui num grupo de WhatsApp, logo que começou a quarentena, uma foto dizendo assim, fila para comprar gás no bairro tal de Brasília, já estamos em desabastecimento. Eu olhei aquilo e falei assim, gente, se as pessoas estão dando 1,5 metro de fila, por que esse povo aqui está amontoado, sem máscara e tal? Resumindo, era uma fila da época da greve dos caminhoneiros, que alguém resolveu gerar pânico
e assistir. Ah, mas foi Joãozinho que me mandou. Foi fulaninho que me mandou, foi ciclaninho que me mandou. Fake news é uma má intenção na construção do conteúdo. Gerou impacto emocional e é negativo, desconfie. Notícia séria de veículo respeitado não é para te gerar desespero, não é para te gerar medo. É para te Sim, dar Kátia, mas veja bem, informação. eu mesmo semana retrasada veio que o imperador, que as pessoas lá na Coreia do Norte tinha dado como certo a morte, né? E a gente viu que não. Agora no Fantástico não se sabe se morreu ou não morreu, porque está sumido, desaparecido, o Kim Jong. Então a gente não sabe o que acontece. Vem lá, BBC, né, de Londres, com tudo isso, dando como certo a morte. E aí a gente fala, meu Deus do céu, será que se morreu mesmo? E as pessoas que passam para você, geralmente eu tenho amigos muito influentes em todos os setores, são jornalistas também, tenho vários grupos de jornalistas que vêm, inclusive, de jornalistas. Então, essa questão da fake news, depois a pessoa, olha, peço até Isso não desculpas. é fake news. Fake news é mentira. Isso não é Não, então, fake mas news. ele não E morreu aí, ainda. assim, a gente Já precisa tinha morrido, diferenciar duas estava coisas, morto. tá? Precisa diferenciar uma notícia que traz algum erro de informação. Isso pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer profissão, as pessoas errarem. E aí, o próprio veículo, em geral, trata de desfazer Desculpa. esse erro. A segunda coisa são informações que você não tem confirmação e as coloca nessa maneira. Tudo que eu li sobre o Kim Jong-un disse que ele está doente, disse que ele veio a óbito, mas não tem confirmação, porque lá é um país fechado, o contexto da Coreia do Norte não permite o fluxo legítimo de informações. O que acontece com quem quer desqualificar a imprensa? Que é um movimento que a gente percebe muito. Veja bem, a imprensa é feita por pessoas, é uma instituição milenar, vai passar governo A, governo B, governo C, governo D. Quem continuará fazendo notícia para informar a população vai ser o jornalista, vai ser a imprensa, vão ser os veículos de comunicação, assim como os médicos, por exemplo, encontram a concorrência desleal de quem vai pesquisar no Google e diz assim, ah, doutor, o senhor me deu essa receita aqui, mas o Google disse que não é para eu tomar. A gente acabou de ver aqui uma confusão enorme, toma cloriquina, não toma cloriquina no negócio do Covid, e no final não tem ainda um parecer científico, tá? Então, assim, notícia, quando é de um profissional, tem chance de errar? Tem. Inclusive porque os fatos são dinâmicos. Uma notícia com uma informação equivocada, assinada por um profissional, com uma autoria reconhecida de um veículo, ela pode errar. Mas isso não tem a intenção de criar uma narrativa para te mobilizar e te jogar contra ou a favor de um grupo ou de outro. A outra coisa, por exemplo, ano passado teve um fato que prejudicou muito o Brasil. E a gente que está aqui numa plateia qualificada, de gente de vários lugares do país e do mundo, deve lembrar que reputação, o que as pessoas pensam sobre o Brasil, é um item objetivo que o investidor estrangeiro analise e considera para botar investimento aqui. Não adianta o governo anunciar, como anunciou no passado, que ia receber 200 bilhões de dólares de investimento e não chegou nenhum dólar, como agora diz que é 250 bilhões com o mundo em crise, não sei de onde virá, porque não divulgaram qual é o planejamento da captação, né? No popular, me parece que numa frase não combinaram com os russos, para botar esse dinheiro aqui. Mas a nossa reputação, seja o investidor de onde for, do Oriente Médio, dos Estados Unidos, de Singapura, da União Europeia, no quesito para tomar a decisão de mandar dinheiro para cá, para um projeto ou não, vai contabilizar reputação e segurança jurídica. Ano passado, a nossa Uber Model, Gisele Bündchen, fez uma postagem com uma cena que ela atribuía a um incêndio na Amazônia. Aquilo tomou o mundo. Quais foram duas consequências imediatas, tá? É assim, o preço do couro do Brasil despencou e o preço da fruta do Brasil despencou. Porque sustentabilidade, reputação, são itens que os compradores querem ver agregado ao produto que utiliza. Se a gente puxar da memória,
Teve gente lá a empresa mundial que fabrica marca como a Timberland, como aquela mochila que agora eu esqueci o nome, que as crianças da idade da minha adoram, como é o nome da mochila de Julinha? Kipling. Que tem um macaquinho. Isso, a Kipling, eles fizeram, a empresa que detém essas marcas, a empresa fez um comunicado dizendo que estava suspensa a compra do Brasil. A foto de Gisele Bündchen deu prejuízo a uma série de produtores de couro no Brasil. A nossa fruta, o preço caiu, então tem impacto imediato. Depois daquela primeira comoção, da guerra de versões, de versões de China, não é diversão, não, é guerras de narrativas. Não é, se descobriu e se comprovou que aquela foto era uma foto de 3 anos antes. Sim. Só que o prejuízo já está. Fizeram isso a semana passada com outras também matérias que eu vi, Kátia, enquanto você também toma sua aguinha, a minha está aqui também, aqui com esse calor de 40 graus do Maranhão, a gente fica derretida. Mas voltando aqui um pouquinho no que você está falando, porque eu vi que entraram mais pessoas, eu queria mandar um abraço aí para o Emerson, publicitário, meu irmão querido, Ana Paula Dami, que ela é presidente do Instituto Vida Ideal, lá de São Paulo, tem um trabalho belíssimo também, foi ginasta, tem 16 anos que ela faz um trabalho social maravilhoso. Nós estamos aqui com a nossa querida jornalista Kátia Kubi, empreendedora, ela é jornalista há 27 anos de experiência. Ela começou com 10. Linda, nova, mas a experiência de uma pessoa que passa por todos os setores, por todos os segmentos, tanto na iniciativa privada quanto no governo. Quero também, não poderia deixar de citar, e você está falando, estão nos acompanhando, que você, para mim, é muito importante isso, essa riqueza na sua trajetória, essa competência, essa bagagem de falar da reputação, da imagem, de comunicar e combate a fake news que a gente estava falando. Porque a Kátia, além de tudo isso que ela já falou para nós um pouquinho, da questão do Facebook, para quem entrou agora, do Instagram, diferença, como é que eles estão posicionados hoje no mercado, a questão de você se reposicionar com a sua imagem, ela começou falando isso, da credibilidade das suas coisas, na vida pessoal, profissional, no que você quer passar. Eu queria lembrar aqui para o nosso público que está nos assistindo, um abraço, Ayler Filho, um abraço, Emerson. Assim, ela teve a experiência de trabalhar também no governo, ainda continua como consultora, mas ela foi uma das principais assessoras, trabalhou com o ex-ministro Torquato Jardim, também trabalhou no STF com o ex-ministro, aliás, com o ministro Marco Aurélio. É importante ver que essa bagagem que ela tem em todas as esferas, inclusive no terceiro setor, faz dela uma jornalista super respeitada por todos os jornalistas e a credibilidade que ela tem para chegar em qualquer lugar, seja no setor privado, no setor, lógico, do terceiro setor e no setor público, para falar o que ela está fazendo aí. Lidar com a verdade, com a transparência. Com a Kátia, eu gosto dela, e isso que nos une, além da honestidade, do trabalho, da competência, com ela não tem que passar a mão assim no cabelo. A criança faz uma coisa errada, vamos passar panos quentes. Não. Com ela é aquilo, como diz o jargão também, preto no branco. Tem que ser correto, tem que ter credibilidade, e por isso, Kátia, eu estou muito feliz, porque hoje, no dia 1º de maio, que é o nosso Nome é Trabalho, essa é a nossa live, que quem está nos ouvindo, o nosso nome é Trabalho e nosso sobrenome era esse, você está aí 24 horas indo e também fazendo assessoria, palestra lá no México, não só aqui no Brasil, como também em outros países, esse reconhecimento pelo seu trabalho, que é muito bacana e fundamental. Eu só quero encerrar nesse quesito para te passar a palavra, que assim, às vezes as pessoas vão no dentista, vou no dentista porque, claro, ele vai arrumar o seu dente. Está aí o médico nos assistindo, o grande médico, Dr. Fenelon, uma grande sumidade no que faz, mas quando se fala em comunicação, às vezes as pessoas não davam importância, como se tem que dar para um profissional de comunicação, seja em que ramo for, se ele tem uma farmácia, se ele é político, e às vezes as pessoas não sabem que hoje uma rede social e a sua imagem está ligada a tudo isso, e as tecnologias que vieram nos dias de hoje para auxiliar os seus business. É isso que eu queria que você também desse falar um pouquinho sobre isso.
Olha, Ana, em primeiro lugar, eu agradeço imensamente a generosidade dos seus comentários, do seu olhar sobre o que seria a minha reputação perante você. Fico muito honrada com seu comentário e grata pela sua generosidade de compartilhar palavras tão motivadoras sobre o meu trabalho. Hoje é dia do trabalhador, hoje é dia do trabalho. Então, assim, eu me considero uma grande operária que todos os dias atua na construção de si mesma e na construção do resultado que almeja dar para quem confia no trabalho que a gente realiza com a equipe da Engenho Comunicação. Esses anos todos, o que eu prezo? Eu prezo por uma conduta de honestidade, que hoje se chama compliance. Então, integridade e compliance são ingredientes de reputação, são base, né? O que é compliance? É a nova maneira de se chamar ética. E integridade no Brasil é meio visto como assim, estar em conformidade com o que diz a legislação. Não é só isso não, gente. Integridade e compliance é você respeitar a lei, o que já é bem difícil para muitas pessoas, e mais que isso, atuar dentro do que a filosofia aponta como ética, que não é nada muito difícil, é você respeitar os seus semelhantes e fazer o que deveria fazer, independente de ter alguém ou não olhando. Então, assim, essa conduta que se traduz muitas vezes em um posicionamento mais claro, mais assertivo, e estudo, eu nunca parei de estudar, até por indicação sua, comprei esse final de semana um curso da neurocientista Carla Tiepo, Neurociência para Todos. O mestrado que eu faço numa universidade espanhola é sobre neurociência aplicada ao marketing, mas eu quero ver a abordagem da nossa grande neurocientista também, é um curso de 20 horas, e tem que estudar. Esses são as contribuições que eu posso provocar. Aí vem os fatores externos, as pessoas, os profissionais, as empresas, as instituições, os entes públicos que me dão a oportunidade de aplicar o meu conhecimento no dia a dia, juntamente com os objetivos que eles têm para a própria reputação, para a comunicação. Comunicação é pilar de transparência, transparência é exigido hoje em dia. Então, assim, essa confiança não depende só de mim, depende de alguém levar em conta que eu tenho uma aptidão e me dar esta oportunidade de exercer o meu ofício. E com essa parceria de pessoas que acreditam no que eu posso ofertar, nasce o quê? O resultado. E o resultado não é conquistado sozinho. O resultado é conquistado por um coletivo que vai de quem detém a imagem, do profissional e da sua equipe para construir essa imagem, das escolhas que a gente faz todos os dias. Todos nós, todos os dias, fazemos milhares de escolhas. Se vamos levantar o copo aqui agora e beber água, se vamos sair com máscara, se vamos sair sem máscara, se vamos achar que posição A, que posição B, tem razão. Mas o fundamental, gente, assim, cuidem de... A crise passa, o momento difícil passa, e a sua atitude, a sua conduta, o que você escolheu fazer, ficará, ainda que o fato esquecido, a impressão, a percepção que você gerou, ficará dentro da lembrança e da memória das pessoas. Então, assim, coerência na trajetória é uma coisa fundamental. Diga, Aninha. Kátia, se me permite, exatamente, acabou de entrar também lá do Canadá, a nossa ex-consuleza, eterna consuleza e madrinha de honra também do Mulheres Solidárias. Cara, eu queria te mandar um abraço aí para o cônsul também, eterno cônsul que passou aqui no Brasil 6 anos fazendo um trabalho belíssimo, deixando o seu legado. Nós estamos aqui com a minha querida Kátia Kubel, jornalista, empreendedora, é palestrante, está aí dando uma piscadinha, com certeza, ou para o esposo ou para a filhinha dela linda. Eu pedi água. Mais uma aguinha, né? E, na verdade, você vê, quando a gente começou a falar, você falou, Aninha, quanto tempo vai durar a nossa live? Eu falei, Kátia, uns 40, 50 minutos. Nós já estamos chegando para 1 hora de live. Você vê como temos assunto e como a hora passou rápido. Por quê?
Quando se tem conteúdo, quando a pessoa sabe do que se está falando, a coisa vai transcorrendo assim que a gente nem sente. Eu queria só voltar aí mais ou menos na questão aí que você está falando de compliance, que é hoje em dia, todo mundo, em todas as empresas tem compliance, que todo mundo fala, e nada mais é, como você disse, que a questão da ética. Eu queria prestar uma homenagem para o meu irmão que brincava comigo assim, Ana Karen, se você tiver um filho, vai chamar Ana Ética. De tanto que eu falava de ética, anética, Esse nome está Ana feio, Ética. eu nunca de acordo. Então, aí, anética, coitada da criança, né? Então, Ana Ética, de tanto que tudo, a cada palavra, sempre me permeou a palavra ética, e não é só falar. Você disse tudo. Nós vivemos um momento de crise, de pandemia, também de valores deturpados em todos os sentidos. Na política, eu vejo que existe uma degradação, infelizmente, do ser humano, e por isso a importância de se ter pessoas como você, como milhares de mulheres inspiradoras, que, se você me permite, queria falar para quem está nos ouvindo, eu tive a honra de ter o Instituto Carinha de Criança por 16 anos, e a Kátia, estou falando agora e juro, fico até emocionada e arrepiada, porque a Kátia saía de Brasília, pegava o voo e chegava até a minha cidade, no interior, em Cruzeiro, para visitar as crianças, onde ela foi madrinha por 16 anos do Instituto Carinha de Criança. Aproveito para fazer aqui no ar, inclusive, o convite para quem teve essa madrinha de honra maravilhosa por 16 anos. E isso, gente, para mim, é assim um presente. Quando você chama uma pessoa para um padrinho, madrinha do seu filho, porque o Instituto, para mim, sempre foi um bebê, um projeto meu, uma criança, uma coisa minha, como Mulheres Solidárias agora. Então, você chama a pessoa que você tem carinho, que você tem respeito, que você confia. E a Kátia, da mesma forma, os padrinhos, emprestam justamente o seu nome, a sua credibilidade, que nos dá a credibilidade. Então, nesse momento, Kátia, você sabe que eu estou com 10 anos já do Instituto Mulheres Solidárias, com mulheres maravilhosas, as consulesas, a Isileide que está aí, a doutora Cibele, a Lina, todas mulheres brilhantes que fazem parte, a doutora Milena, são mulheres em cada segmento que eu também não fico no discurso, porque tem gente que fala assim, juntas somos mais fortes, as mulheres, juntas somos mais fortes. Conheço várias que fazem esse discurso, mas na prática, quando você chega, ela não quer nem fazer uma foto do seu lado, porque acha que você vai ofuscar. Isso é verdadeiro e triste. E eu não. Eu tenho, assim, o orgulho de poder falar, Kátia, como você é competente na sua área. Eu tenho orgulho de poder falar quando tem um outro amigo em outra área. Nós temos madrinhas de honra como a soprano, que é cega, Giovana, que tem uma voz belíssima, que toca. Falo, Giovana, como você é linda, por dentro e por fora. Então, cada uma de nós temos as nossas competências. Por isso que a gente tem que realmente fazer a união verdadeira, para que a gente possa, cada vez mais, que a mulher chegue no lugar que ela precisa estar. Que essa é uma outra live que a gente vai fazer sobre empoderamento feminino. Mas aqui no ar, Kátia, fica aqui a minha gratidão, meu respeito. Fica o convite para você não ser só madrinha, mas como conselheira de honra, porque você não só abrilhanta o Mulheres Solidárias, como as suas ideias que você me deu, já passou, para que a gente engaje. Já aceitei, assim, na primeira hora que você me passou um WhatsApp, Aninha, por que você não engaja o engajamento do Mulheres Solidárias na questão do combate às fake news internacionalmente? Então, nós estamos juntos para isso mesmo. Eu queria que, na verdade, não vamos encerrar, em que pé já tem uma hora, que você falasse um pouquinho, finalizando toda a questão da comunicação, repercussão, se você quiser falar o que quer, ou se não fica para uma outra oportunidade, como é assessorar um político, que você ficou com o ministro Torquato, com o ministro Celso de Mello, Marcos Mello, e também Marco Antônio. E, ao mesmo tempo, Kátia, falar do seu prêmio, que eu acho tão importante, que as pessoas têm que conhecer. Um prêmio que você faz todos os anos na Embaixada de Portugal, onde você dá a oportunidade do jornalista também, naquele dia, ser e fazer uma matéria, seja na rádio, na parte digital, na televisão, ele possa ser notícia com um trabalho que ele desempenha, que é tão importante também, que é a informação com imparcialidade, com ética, né, para que a população possa cada vez mais ter aquelas pessoas que ela possa confiar, no jornalista que ela possa confiar, né? Porque a gente sabe que tem veículos aí também que
não preciso nem dizer, né? Não, Veículos, mas jornais. aí eu queria assim que a gente focasse, Ana, principalmente nas boas práticas, porque são Perfeito. as boas práticas que inspiram e são as boas práticas que vão ficar. Em Perfeito. primeiro lugar, eu quero dizer que você tem essa habilidade, né, de trazer para perto de você pessoas que têm competência, condição de trabalhar e disposição. Acho que hoje aqui a gente está reunindo pessoas sensacionais. Entrou agora há pouco a Ana Lúcia Rodrigues, minha queridíssima, dileta amiga. As minhas amizades, elas nascem do campo do trabalho, isso é um orgulho que eu tenho. Foi assim com você, foi assim com a Ana Lúcia, é assim com o Maurício Vanderlei, que também estava aqui, não sei se já saiu. Maurício, se estiver por aí, faz mais um tchauzinho. Então, isso tudo diz respeito à pessoa que você é, às forças que você consegue atrair e convergir para você. Aceito com muita honra fazer parte do seu instituto. Todas as suas iniciativas são iniciativas que contribuem para os avanços reais da sociedade. Se discute teoria, se debate filosofia, se fala de